Simvastatina, pitavastatina, rosuvastatina, atorvastatina. Tem o Trezete também, que tem ezetimiba junto com a rosuvastatina. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é isso? Por que tem tanta estatina? Por que tem uma ezetimiba junto com uma estatina? Que bagunça é essa? Bem, isso é a vida real no balcão de farmácia. É a vida acontecendo. Fica nesse vídeo que você vai entender sobre essas estatinas e sobre essa ezetimiba que está aqui junto. Vai ficar tudo muito claro para você. Antes de mais nada, eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico. Atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos. E aqui no YouTube eu te ajudo com o dia a dia, com a realidade do balcão. Porque a realidade é de um jeito. Na teoria, bem mais simples, né? Na realidade é que o bicho pega. Aí eu te ensino aqui de um jeito simplificado. Vamos lá entender o que são essas estatinas. Para que serve isso? Ezetimiba é estatina também ou não? Vamos entender. Fica na paz. A ezetimiba, que está aqui no Trezete, aqui ó, ezetimiba, ela não é uma estatina. Então vamos conversar primeiro sobre as estatinas. Eu trouxe aqui 4. Trouxe a simvastatina, trouxe a pitavastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina. Trouxe aqui de variados laboratórios para deixar bem claro que eu não tenho patrocínio de ninguém, tá ok? Eu trabalho no balcão, então é o que a gente vende no dia a dia. As estatinas, elas agem diminuindo a produção de colesterol, certo? Aonde e de que jeito? Aonde é lá no fígado. E que jeito? Inibindo a HMG-CoA redutase. Que é isso? Vamos facilitar. Isso é uma enzima. Certo? A hora que inibe essa enzima, vamos simplificar aqui, ó. Inibe essa enzima que ia dar origem aqui ao colesterol. A hora que inibiu ela, a produção do colesterol fica prejudicada. Então, faz menos colesterol. As estatinas conseguem inibir 100% dessa enzima? Óbvio que não. Tem uma força crescente. Nós vamos entender no vídeo de hoje como que é essa força, qual que é mais forte que o quem, qual tem mais potência de inibição dessa enzima. Com isso, inibe mais a produção de colesterol. Então, tem uma que inibe um pouquinho, outra que inibe um pouco mais, outra que inibe um montão e outra que chama um coleguinha que ela está inibindo um monte, mas não está dando conta ainda. Precisa resolver a questão do colesterol de outra forma. A gente está falando da ezetimiba, mas daqui a pouco a gente conversa dela. Focando aqui nas estatinas, então, cada uma inibe um tanto dessa enzima que dá origem ao colesterol. Já a ezetimiba, que está presente aqui, ó, até existe a ezetimiba sozinha, mas eu nem trouxe ela, eu trouxe ela presente aqui no Trezete. A ezetimiba, ela não inibe a produção de colesterol. Ó, ela não está nem aí para a produção. Como que ela faz para diminuir colesterol, então? Ela age diminuindo a absorção de colesterol lá no intestino. Então, o colesterol produzido, ele tá lá para ser absorvido. A ezetimiba vai lá e bloqueia essa absorção, inibindo um transportador desse colesterol. Inibe tudo 100%? Óbvio que não. Inibe um tanto, consegue inibir um tanto. Por isso que ela vem junto aqui com a rosuvastatina, mas nós vamos falar dela daqui a pouco. De um jeito bem simples, as estatinas diminuem a produção de colesterol. Já a ezetimiba diminui a absorção de colesterol lá no intestino. No balcão de farmácia, a gente não vai indicar nenhuma estatina ou então ezetimiba para ninguém. Por quê? São medicamentos tarjados, certo? Venda sobre prescrição e, obviamente, a gente não pode indicar um medicamento como uma estatina, por exemplo. Eu amo resolver problemas, gosto mesmo, mas criar problemas eu evito.
Quando um paciente precisa, e quando ele está com um pico de colesterol, com um colesterol alto, ele precisa ir no cardiologista, precisa ir no médico. Então não é a gente que vai fazer esse papel. Cuidar de gente é sensacional. E nessas situações, a orientação, o encaminhamento ao médico é cuidar de gente. Então, para quando as estatinas são prescritas? Para quem já teve um infarto, ou então para quem já teve um acidente vascular encefálico, um AVE, AVC, um derrame. Para quem tem o diabetes elevado, porque isso aumenta o risco. Para quem tem família com alto colesterol. Por exemplo, às vezes o paciente ele não está com colesterol alto, mas o pai, a mãe, o vô, a avó, a tia, todo mundo com colesterol nas alturas. Então, as estatinas são bem-vindas. Detalhe importante, existe o colesterol ruim e o colesterol bom, de um jeito bem simples, tá ok? Lembra que eu falei que aqui é simplificando a nossa conversa. O colesterol ruim, ele é chamado de LDL. Já o colesterol bom, ele é o HDL. Então as estatinas agem diminuindo esse colesterol ruim, porque o colesterol bom, a gente precisa dele. Porque a gente tem neurônios que precisa daquela gordurinha boa, a gente precisa fazer hormônio, hormônios são gorduras, então não é porque é gordura, por exemplo, o colesterol é uma gordura, que ela é ruim, não é bem assim, tem gordura boa e tem gordura ruim, o LDL é a gordura ruim, e é aqui que as estatinas vão agir, diminuindo essa gordura ruim, o LDL. E também é prescrito para o paciente que tem alto risco cardiovascular, às vezes o paciente não tem tanto colesterol alterado, mas é sobrepeso, é tabagista, é sedentário, é estressado, mas o colesterol ainda não mudou muita coisa. Mas ele tem alto risco cardiovascular. E as estatinas, elas são a primeira linha para baixar o colesterol ruim. Se elas não derem conta, depois de atingir o máximo de potência, aí que entra a ezetimiba junto com uma estatina. E qual estatina que é mais forte, qual que é mais fraca? Bem, a escadinha é a seguinte. A simvastatina é a mais fraca delas. Quer dizer que ela não presta? Não, não é isso. Quer dizer que dentro dessas 4 opções que eu trouxe, a simvastatina é a que tem menos força. Menos força não significa que não vale nada. Ela é boa e boa pra caramba, para não falar palavrão aqui. Quando você entender que no balcão de farmácia a nossa profissão salva vidas, prolonga vidas, você vai entender a força da nossa profissão e a força da simvastatina. Por exemplo, orientar o uso correto de uma estatina prolonga a vida do seu paciente em 20 anos, 30 anos, 40 anos em alguns casos. Então, olha a grandiosidade da sua profissão. Voltando aqui, a simvastatina dentro dessas 4 é a que tem menos força. Depois dela vem a pitavastatina. A pitavastatina está em segundo lugar. Depois da pitavastatina é o atorvastatina. A atorvastatina tem alta potência. Mas mais forte ainda tem a rosuvastatina. Rosuvastatina é a mais potente das estatinas. E para quando a rosuvastatina, mesmo sendo a mais forte de todas, ela não dá conta do recado, aí entra a ezetimiba. Então quer dizer que a ezetimiba é muito boa? Por que não usa a ezetimiba sozinha? Porque a ezetimiba sozinha, ela não é tanta coisa. Agora, quando ela junta com a rosuvastatina ou com a simvastatina, também tem um produto, também tem um medicamento que é simvastatina mais ezetimiba. Mas ele não é tão utilizado porque existe a rosuvastatina junto com a ezetimiba, que daí é mais potência. Balcão de farmácia é isso, né? Os medicamentos é isso. Descobre um, pô, legal, funciona bem. Daqui 1 ano, 2 anos, descobre outro.
uma união diferente que ficou melhor ainda. Por isso que essa evolução de medicamentos é contínua, é constante e a nossa profissão nunca para de evoluir, a gente nunca para de estudar, nunca para de aprender. Então o ezetimiba vai lá e ajuda a rosuvastatina. A rosuvastatina vai diminuir a produção de colesterol no fígado. Lembra que a gente falou lá no começo do vídeo? Mas vai escapar algumas produções. O paciente às vezes consome um exagero de colesterol. Aí que entra a ezetimiba diminuindo a absorção. Então, de um lado diminui a produção, do outro lado diminui a absorção. Diminui produção, diminui absorção, diminui produção, diminui absorção. Com isso, a gente tem um resultado muito maior. Se diminuir só a absorção, só com a ezetimiba, não é grande coisa, tá ok? E o horário de tomar, será que faz diferença? Cara, faz diferença de uma quantidade que você não tem ideia. Durante a noite, é o nosso maior pico de produção de colesterol. Então, a gente precisa diminuir a produção de colesterol que ocorre à noite. Tá. Quanto tempo dura a ação desses medicamentos no nosso organismo? Aí que tem um porém. A simvastatina, ela tem um tempo de meia-vida entre 2 a 5 horas. Então, se o seu paciente produz mais colesterol meia-noite, 1 hora da manhã, e ele tomar a simvastatina depois do almoço, até a hora de dormir, perdeu o remédio. Correto? Já foi embora. Acabou o tempo de meia-vida. Acabou o tempo de ação do medicamento. De um jeito simples falando, tá? Ou seja, perdeu. Por isso que a simvastatina deve ser tomada à noite, ao deitar. E as outras estatinas? As outras estatinas, aceita-se uma tomada em qualquer horário, porque o tempo de meia-vida delas é melhor. A pitavastatina tem um tempo de meia-vida de mais ou menos 12 horas, então aceita-se um tempo mais fácil do paciente tomar. A atorvastatina, mais ou menos, a atorvastatina, mais ou menos 14 horas. A rosuvastatina, mais ou menos 19 horas. Então, elas duram muito mais tempo no organismo. Vou te dar uma dica de coração. Orienta sempre tomar à noite. Porque daí cria um vínculo, cria uma rotina de tomada. Pelo seguinte, às vezes o paciente inicia o tratamento com uma simvastatina e não deu conta. Não deu conta, o médico precisou subir para a atorvastatina. Subiu para a atorvastatina e o médico fala, não, pode tomar a qualquer horário. Aí ele começa a tomar de manhã. Mas a atorvastatina, ela não é gratuita pelo programa da farmácia popular. A simvastatina é. E daí o paciente toma 6 meses de atorvastatina e ele fala para o médico, doutor, baixou o colesterol, né? Doutor, mas está ficando salgado, cara, eu não estou conseguindo manter o meu tratamento. Então o que o médico faz? Ele pode baixar, ele pode voltar para a simvastatina de 40 miligramas, por exemplo, que é gratuita. E o paciente estava acostumado a tomar na hora do almoço. E daí ele volta a tomar a simvastatina, que tem tempo de meia-vida curto, de 5 horas no máximo. E ele continua tomando na hora do almoço. O que acontece? Não acontece efeito. E o colesterol, lá para cima. Por quê? Falta de orientação de quem dispensou esse medicamento. Jaime, mas é só falar para o paciente tomar à noite. Eu sei que é só falar, mas o paciente criou um hábito de tomar depois do almoço. Por isso que eu sempre oriento. Estatina, orienta a tomar à noite. Tá ok? Só para criar um hábito. É regra? Não. Não é regra, é só uma orientação. A simvastatina, sim, essa é regra, tomar à noite. E a ezetimiba? Será que tem que tomar à noite? E agora? Não, a ezetimiba tanto faz, porque ela não interfere na produção do colesterol, ela interfere na absorção do colesterol e isso
pode ocorrer em qualquer horário, tá? Então não tem problema. Mas quanto ao tempo de meia-vida dela, é longo, são de 22 horas, então um tempo de meia-vida bem alto. Quanto ao rosuvastatina, pode tomar em qualquer horário também, então pode ser qualquer horário. Detalhe importante, melhor cedo, à tarde ou à noite? Orienta à noite, coleguinha, orienta à noite para criar esse hábito. Bem, mas nem tudo são flores, né? Como todo medicamento, estes também podem provocar efeitos colaterais. E os mais clássicos acontecem com a simvastatina. Ela é mais, entre aspas, sensível, mais fácil de acontecer esses efeitos colaterais. Quando os sintomas acontecem, eles são fraqueza, dor muscular, pode acontecer cãibra. Em casos muito raros, pode acontecer rabdomiólise, que é uma lesão grave, lesão muscular grave, que o paciente começa até a urinar escuro. Tá? Então, o paciente mudou a cor da urina, médico, pelo amor de Deus, interrompe a estatina e manda para o médico. Existe um suplemento que pode ajudar alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm mais de 65 anos, já são mais idosos, são mais debilitados, a diminuir um pouco essa fraqueza, essa indisposição, a dor provocada pela estatina. Qual suplemento que é esse? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. E um problema muito comum que acontece com pacientes que estão em uso de estatinas é o seguinte: estes são medicamentos realmente muito eficazes. E daí o paciente fez o exame, foi ao médico, o médico passou rosuvastatina. Tá. E o paciente está tomando, tomou 3 meses e ele, por conta própria, ele fala, eu vou fazer um exame para ver como que tá o meu colesterol, se baixou meu colesterol, né? Pode fazer? Pode. É importante acompanhar. E sabe o que aconteceu? Baixou. E baixou pra caramba. Tá filé pra caramba o colesterol do paciente. Sabe o que pode acontecer? Teu paciente parar de tomar. Ele fala, opa, resultado foi obtido. Abaixamos o colesterol, estou curado. E ele para de tomar o remédio por conta própria. Chuta o que vai acontecer. O colesterol vai subir. Volta o problema para o paciente. Mas o paciente não sabe disso. O paciente acha que a gente eliminou o mal pela raiz. Eliminamos o problema. Mas não é bem assim, porque o fígado dele continua fazendo colesterol. Ele continua produzindo colesterol. Então, estatinas não são um medicamento de uso assim de 3 meses, 6 meses. Vai tomar um período, depois para. Não é assim. Geralmente, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, toma durante um período indeterminado, geralmente para o resto da vida. Porque se o paciente tem risco cardíaco, tem histórico familiar de colesterol alto, é tabagista ou tem um risco cardíaco importante, ele precisa tomar. Ele precisa constantemente inibir a produção de colesterol ruim. E isso é pro resto da vida. Não é assim, vou inibir hoje e amanhã não produz mais. É direto. Então, o que pode acontecer é o seguinte, o paciente estava tomando rosuvastatina, atingiu o objetivo, baixou pra caramba, mas daí ele vai no médico e ele fala, doutor, tá caro, quebra meu galho aí. Aí o médico pode passar simvastatina de 20, simvastatina de 40, para verificar se vai dar conta. Pô, o paciente aceitou, não teve cãibra, não teve dor, não teve nenhum problema, não sentiu fraqueza. Atingimos o objetivo terapêutico, que era baixar o colesterol. A hora que trocou, não subiu de volta, manteve. Filé, pode continuar. Voltou a subir. Tem que trocar, tem que ir para o outro. Infelizmente. Falando nisso, sobre essa troca, existe uma tabela que compara mais ou menos a potência das estatinas. Só por questão de comparação,
um comprimido de rosuvastatina 5 miligramas equivale a um comprimido de 40 miligramas de simvastatina. Então, a rosuvastatina é, entre aspas, tá? Não leve isso ao pé da letra, 8 vezes mais forte do que a simvastatina. Inclusive, encaminhe esse vídeo para o seu colega de balcão para ele saber disso. Porque não é só você consumir o conteúdo, manda para o teu amiguinho. Meu amigo, balcão de farmácia é evolução contínua, né? A gente viu aqui, ó, uma gama de medicamentos, tudo com a mesma finalidade, mais ou menos, né? Que é baixar LDL, colesterol ruim. E os laboratórios continuam estudando, continuam evoluindo, continuam buscando melhorias. E quais melhorias você está buscando na sua profissão? O que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para ganhar a confiança do seu paciente? O que você está fazendo para vender mais? Para fidelizar o paciente, para crescer na profissão? Fica na paz, teus problemas foram resolvidos. Agora você pode contar com o Destrava Balcão. Destrava Balcão é um treinamento específico para quem trabalha no balcão da farmácia e deseja acelerar a evolução. Vender mais, sem precisar empurrar nada. Ganhar a confiança do paciente, fidelizar o paciente. Dentro do Destrava Balcão você conta com módulos de indicação, módulo de cálculo de dose, módulo de venda de vitaminas, grupo de apoio exclusivo para alunos, mapas mentais de todas as aulas de indicação, ou seja, um treinamento completaço para você evoluir no balcão. Eu vou deixar o link do Destrava Balcão aqui na descrição do vídeo, tem o QR Code aqui também, só ler o QR Code e começar já. Eu te aguardo no Destrava Balcão e aqui no YouTube todo domingo às 8 horas da noite. Fechou? Valeu, um abraço.